Vamos orar? Vamos entregar esse momento da palavra também ao Senhor. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, venha falar conosco, ó Pai. Faça da Tua maneira e não da nossa, Senhor. Fale, Senhor, os nossos corações. Fale, Senhor, as nossas vidas, ó Pai. Estamos aqui, ó Pai, com o coração aberto, Senhor, com o coração, com a mente, Senhor. Ó Pai amado, diante de Ti, ó Pai, para ser renovado, para ser transformado, ó Pai, para ser, ó Pai, impulsionado, Senhor, mais e mais, a conhecer-Te mais e mais, ó Pai. Santo, Santo, Santo é Teu nome, que não seja eu, Senhor, que não seja eu, mas seja Teu Espírito Santo, Senhor, agindo através dessa palavra, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Acrescente, Senhor, aquilo, Senhor, oh Pai amado, acrescente da Tua maneira, Senhor, aquilo que eu anotei, aquilo, Senhor, que nós iremos, Senhor, falar nessa noite, em nome de Jesus. Tenha total liberdade, Senhor, tenha total liberdade em nosso meio, Senhor, nos corações, ó Pai, nas vidas, ó Pai, que estão, Senhor, nos escutando, ó Pai, em nome de Jesus. Que tudo, Senhor, que vem pedir, ó Pai, os seus filhos e filhas, ó Pai, de receberem a Tua palavra, Senhor, a Tua libertação, porque a Tua palavra liberta, cai por terra agora, em nome de Jesus. Santo, Santo, Santo é Teu nome. Amém. Amém. Gostaria que você abrisse sua Bíblia em João 6. João 6, versículo 68. É algo que, esse versículo, na última vez que eu ministrei, o Senhor colocou no meu coração, ministrei o louvor, e o Senhor tinha colocado no meu coração esse versículo, até citei em um dos louvores, em um final de ministração, e aquilo ficou no meu coração, batendo, ficou no meu coração, e ontem o pastor me convidou, e isso já estava no meu coração, o Senhor falou no meu coração, gostaria de passar para você. E fala assim: respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Amém? Vamos ler mais uma vez? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Amém? Aleluia. E eu gostaria de escorrer esse capítulo de João 6 inteiro com vocês e expor alguns pontos que o Senhor colocou no meu coração, expor alguns pontos que o Senhor falou comigo, porque quando nós estamos preparando a palavra, quando nós estamos estudando, né, aquilo que o Senhor coloca no nosso coração para estar ministrando ou para estar meditando, Ele vai falando conosco, né? E eu gostaria de começar a discorrer em João 6, e se você quiser acompanhar, fique à vontade, e fala assim, ó, começando no versículo 1: Depois disto, partiu Jesus para outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte, e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que a grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para os experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? Então Jesus já sabia, né, como nós vimos aqui, ele falar nessa parte, já sabia o que havia de fazer, amém?
mas ele causou uma situação, ou seja, ele experimentou Filipe, né? Ele perguntou algo, né? Por que será? Se ele já tinha o plano que ele iria realizar, que ele já sabia o que iria ser feito, o que ele tinha que fazer, por que ele experimentou Filipe? Por que ele fez essa pergunta? E o Senhor falou assim, ele queria provar a fé. Ele queria provar o quanto ele o conhecia. E Filipe passou nesse experimento? Passou? Não, né? Filipe, ele olhou com os olhos físicos. Ele olhou com os olhos naturais. Mas tinha um discípulo que, mesmo ele não tendo nada a ver com a pergunta, ele foi uma pessoa usada para que aquela situação se tornasse em um grande milagre para aquele povo. Então a gente tinha uma multidão em volta de Jesus, por isso que ele estava perguntando aquilo para Filipe: como que nós vamos alimentar todo esse povo? Não podemos devolvê-los, mandar eles irem para os vilarejos, estamos no meio aqui de um deserto, buscar comida. Eles não iriam aguentar. Então, e André fala aqui que André, ele teve essa ousadia. Ele olhou pelos olhos da fé para aquela situação. O que ele falou para Jesus? Ó Senhor, tem um rapaz ali, tem 5 pães e 2 peixinhos. Porque o que acontece? A fé, né, em Hebreus 11:6 fala assim, ó: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, sem fé, nós não conseguimos agradar a Deus. E André agradou o Senhor naquele momento. O Senhor, ele queria aquela resposta de Filipe. Ele queria aquela resposta, mas André o deu. O André foi uma pessoa usada para trazer à existência o milagre que aquele povo estava precisando. Muitas vezes você se acha, e a gente vê aqui que a fé do André deu uma vacilada. Primeiro ele fala, ó, tem esse menino com os pães e os peixes. Mas depois ele já fala assim, ó, mas que é isto para tantos? Senhor, ele não liga para isso. Ele não liga para o tamanho da fé que você tem. Ele liga se você tem fé ou não. É isso que importa para o Senhor. Então você pode estar em uma situação que muitas vezes nem está sendo com você, ou com a sua família, ou com alguém que você ama, mas muitas vezes Deus está esperando um ato seu de fé para poder começar um milagre na vida de alguém, de alguma família, do seu vizinho, da sua cidade. Muitas vezes, não é comigo. André poderia falar assim, não é comigo, não perguntou para mim. Mas não, André foi ousado. André, ele sabia que Jesus podia fazer. Você sabe o que Jesus pode fazer? Você sabe? É uma pergunta. Se você sabe, coloque em prática. Coloque em prática a sua fé. Começa a exercer a sua fé, que o Senhor vai começar a realizar um milagre em você e através de você. E é isso que aconteceu aqui, né? E continuando, né? Aqui fala, e disse Jesus, mandai assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar. E assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quando eles queriam. E quando estavam saciados, disse a seus discípulos, recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 alcofas de pedaços de pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido.
Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Então eles reconheceram, através daquele milagre, através daquela situação que Jesus resolveu, aquela necessidade que Jesus resolveu naquele momento, que ele era, um profeta. E diz aqui também: sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Mas eles tinham uma visão errada. Eles não conheciam realmente o que era a missão do Senhor, porque ele foi enviado, por Deus a essa terra. Então os judeus, Israel, eles esperavam um rei, esperavam uma pessoa que iria empunhar uma espada, que iria liderar, mesmo não empunhando, mas liderando eles para serem livres de Roma, livres de toda aquela a tirania. Mas isso não era o objetivo do Senhor, nós sabemos, E continuando aqui: quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar, e entrando no barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado ao pé deles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram a Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco, e temeram. Mas ele lhes disse: sou eu, não temas. Então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. Quantas vezes nós estamos vivendo situações, estamos vivendo momentos, se não fosse o Senhor em nossos barcos, se não fosse o Senhor em nossas vidas. Não podemos nos desesperar, temos que chamar esse Jesus para dentro do nosso coração, para dentro da nossa vida, para que nós possamos desfrutar da paz que vem do Senhor, a paz que excede todo entendimento, a paz que excede toda essa pandemia. É isso que o Senhor tem para nós, é a paz que nos traz confiança, Deus que diz que vai passar, que vai nos fazer melhor quando passar tudo isso, em nome de Jesus. E continuando, no dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, a não ser aquele no qual os discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sozinhos. Contudo, outros barquinhos tinham chegado a Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, havendo o Senhor dado graça. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos, e foram a Cafarnaum, em busca de Jesus. E achando no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? E Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo, que me buscai não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Então nós vemos aqui que Jesus mostra um ponto de vista real do que aquele povo estava buscando ele. Então eles não estavam ali pelo que Jesus era. Eles não estavam ali pelo que Jesus era, mas eles estavam ali pelo que Jesus poderia dar para eles. E nós não podemos ser assim, amém? Nunca, nunca, nunca. Nós temos que servir a Deus porque Ele é. Ele é o nosso Salvador. É o nosso Jesus que morreu na cruz por nós, para nos salvar. Tudo que vem em nossas vidas, através da adoração, da reverência, da obediência, são as bênçãos do Senhor nos alcançando. É a palavra de Deus se cumprindo.
Mas nós devemos estar na presença dele, pelo que ele é em nossas vidas, não no que ele pode nos dar. E ele conhece o coração, como ele conhecia o coração desse povo, dessa multidão que foi atrás dele. Ele conhece o nosso coração. Então eu te faço essa pergunta: por que você está seguindo a Jesus? Por que você vai a uma igreja? Por que você participa de uma congregação? É algo profundo, é algo sério isso. Continuando. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que vejamos e creiamos que em ti que operas tu? Meu Deus, eles acabaram de ver aquele milagre acontecendo, a necessidade deles sendo suprida. É difícil entender, é difícil a dureza do coração. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes de comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. E se você tem esse desejo de se achegar ao Senhor Jesus, de se achegar ao Senhor, por essa palavra e por outras também, Ele nos garante que Ele não te lançará fora. Não há pecado que Ele não pode perdoar. Não há iniquidade que Ele te possa libertar. Não há cadeia que Ele não possa te tirar. Não há. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aquele que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Aleluia. Olha que vontade maravilhosa do Senhor, amém, para as nossas vidas. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Aqui nós vemos que essa palavra que ele está dizendo já começou a incomodar, não é verdade? Aqui nós começamos a ver pessoas incomodadas com aquilo que Jesus está pregando, que Jesus está ensinando, que Jesus está implantando. Porque nós podemos notar, é sério, quando a pessoa não está gostando de certa situação, ela começa a colocar defeito, não é verdade? Ela começa a colocar aquele dedo na ferida, para levar as outras pessoas também para acreditar naquilo que ela está pensando, para justificar, uma palavra mais certa, né? Aquilo que ela não está concordando, mas que é totalmente a verdade, não é verdade? E é isso que eles começaram a fazer, né? Os judeus.
começaram a colocar incredulidade, a questionar, né? Porque nós sabemos que o profeta em sua casa não tem valor, amém? E aí começaram a falar, isso aí é filho de José, filho de Maria, né? De Nazaré ali, ó. Você acha que ele é alguém que desceu do céu? Tantas pessoas, e nós vamos ver aqui no decorrer aqui, foram nesse embalo, foram nessas palavras que levaram muitas pessoas ao erro. Vamos continuar aqui. Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna, tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram, e este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeira é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Então aqui o Senhor já começa a implantar, como nós vimos no começo de João 6, que era a próxima Páscoa, era próxima essa festa. Então aqui nós vemos que quando ele foi realizar a última ceia, a última Páscoa, ele começa a implantar a Santa Ceia do Senhor. E aqui, isso que ele está falando realmente. Ele está implantando uma nova aliança. Aqui ele está implantando um novo memorial, né, para essa nova aliança, que é a Santa Ceia do Senhor, que é comer o pão representando a carne do Senhor, e o cálice, né, do suco da uva representando o seu sangue. É o que nós fazemos hoje, é o que nós vamos fazer até ele voltar. Amém? E uma pergunta eu te faço: por que você não participa ainda? Hein? Porque você, olha aqui, ele deixa explicitamente: ei, se você não participar disso, você não tem parte comigo. Você quer correr o risco de Jesus voltar hoje, voltar agora, voltar amanhã, você não participar do grande banquete? É sério isso, é algo que você tem que resolver agora, renunciar agora o que está te prendendo, o que está te escravizando. Eu escuto muito dos jovens, assim, muito testemunho, muitas pessoas falando: vou me batizar quando eu não tiver pecado. Eu tenho pecado até hoje, nós pecamos a todo momento. Mas a graça do Senhor nos alcança a todo momento também. As misericórdias do Senhor nos alcançam. O Espírito Santo de Deus está nos alertando, nos impulsionando a nós nos arrependermos a todo momento. Então não coloque desculpas, não coloque situações, se entrega. Fale urgentemente, volta para a sua igreja, fale urgentemente com o seu pastor. Pastor, eu tomei uma decisão e eu quero me batizar, eu quero fazer parte
dessa nova aliança. É isso que nós temos que fazer, acabou. É racional isso, é racional, você não tem que sentir, você não tem que... Eu recebi uma revelação lá do céu, o chão tremeu, o fogo da sarça. Não, é uma decisão sua. E eu te convido para essa decisão, você não vai se arrepender. Este é o pão que desceu do céu, e não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus que em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Mas há algum de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam, e quem era o que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás, e já não andavam com ele, começaram a abandonar. Então nós vemos aqui que começaram a abandonar a Jesus, pelo que escutaram. Então nós vemos aqui que era um relacionamento raso, que essas pessoas tinham com Jesus, que esses discípulos, que muitos discípulos vieram discípulos de João Batista. Então eram relacionamentos rasos com Jesus, eram relacionamentos sem fundamento, sem intimidade com o Mestre, e começaram a abandonar. Então nós vemos que eles só queriam uma palavra que massageava o ego, que alimentava a barriga, que supriu uma necessidade que eles estavam vivendo, seja física, uma cura, um milagre. Não podemos viver assim. Não podemos de maneira alguma viver assim. Então Jesus, depois de ver todos indo embora, muitos indo embora, Jesus olha para os 12 e pergunta para eles: quereis vós também retirar-vos? Olha a ousadia de Jesus. Mas podemos olhar também, como posso falar? Olha a convicção de Jesus. Tudo que nós fazemos nós temos que fazer com convicção, amém? E olha o que ele faz. Ele poderia ficar sozinho, não poderia com essa pergunta? Ele poderia ficar sozinho na caminhada. E vocês não vão embora também, não? Eu fico perguntando, imaginando uma situação dessa nos dias de hoje. Um pastor, né, pastor? Ei, todo mundo indo embora, aí fica alguns, e falei: vocês não vão embora também, não? Mas aqui nós vemos quem realmente está enraizado aos pés do Senhor. Nesse momento nós vemos quem está mesmo não com um relacionamento raso com o Senhor, mas com um relacionamento profundo. Então levanta um cara que eu gosto muito dele, Pedro, ousado, teve muitas falhas, nós vemos, mas é uma pessoa de fé, uma pessoa de coragem, uma pessoa que era íntimo de Jesus.
falar assim para ele: Senhor, para quem iremos nós? Se só tu tens a palavra da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ei, nós vemos aqui uma diferença, nós vemos aqui um relacionamento íntimo de Pedro e todos os outros 11 perante o Senhor. E eu fiquei meditando nisso, ainda até eu falei de uma maneira errada quando eu ministrei, depois eu fui ler e eu falei errado. Quando eu estava louvando, né, como eu tinha falado, eu falei: para onde iremos? Não, o para onde não importa, é para quem iremos. Isso que é o importante. Para quem? Em quem estamos? Em quem temos a confiança? Em quem estamos enraizados? Nós vemos muitos, hoje pelo distanciamento, hoje por essa situação, principalmente trabalhando com jovens, com certeza outros grupos também vivem isso, mas nós, principalmente jovem, adolescente, precisa estar junto, nós muitos anos aí trabalhando com o pessoal, em Quem Cantar, nós vemos que precisa, né, juntar, precisa estar trabalhando junto, perto, senão catar pelo laço, falar: por que você não está vindo? Mas nesse momento é difícil, nesse distanciamento, nessa pandemia, nessas recomendações. E agora que nós vemos realmente quem está em Jesus, quem precisa, como está o relacionamento daquele jovem, daquela pessoa, daquela mulher, daquele homem, realmente com Jesus. Agora a gente percebe, agora a gente enxerga, e Jesus está enxergando, como experimentou Filipe, Ele está nos experimentando nesse momento. Ei, para quem? Para onde? Vocês não querem ir também? Com essa pandemia, o Senhor Deus está perguntando isso. Ei, vocês não querem ir não? Você também não quer ir não? Ei, Jesus te pergunta: será que você já não foi? Feche seus olhos um pouco aí. Feche seus olhos. Porque muitas vezes nós estamos na igreja, nós estamos em algum grupo, e nós precisamos de tapinha nas costas, nós precisamos de um evento, ou uma situação, um ajuntamento, para sempre estarmos firmes com o Senhor. Eu vejo isso acontecer anos e anos e anos, com o meu grupo de jovens, com o nosso grupo, melhor dizendo, de adolescentes, tendo que ir na casa, tendo que buscar, ei, agora o Senhor me trouxe, meu Deus, eu estou falho, esse dia eu estou falando: Senhor, eu preciso ir, mas não posso, eu mando mensagem. Ei, o Senhor falou comigo, falou: calma, se acalma o seu coração, tudo está no meu controle. E hoje Ele me falando, eu estou fazendo essa pergunta para todos: você não quer ir também? E qual é a sua resposta? Eu espero que seja igual Pedro, do fundo do meu coração. Eu espero que a sua resposta seja igual Pedro. Eu espero que quando nós começarmos a poder se ajuntar realmente, você esteja conosco, você esteja na sua igreja, você esteja junto com o seu pastor, você esteja aos pés do Senhor, que você esteja falando: Senhor, para onde? Não, para quem eu irei?
Só tu tens a palavra de vida eterna. Eu não vou sair daqui, eu não vou arredar meu pé daqui, da tua presença. Era isso que o Senhor colocou no meu coração. O Senhor, com essa pandemia, nos colocou em experimento, como fez com Filipe. Ele nos colocou em experimento. Comece a exercer sua fé. Comece a exercer. Deixa Jesus te usar. Deixa Ele transbordar na sua vida. E não queira ir junto com aqueles que foram. Fique firme. Busque mais e mais. Não dependa do seu líder, não dependa do pastor. Nós somos autoridades espirituais sobre aquele que nós lideramos, mas a intimidade é você que busca. O fortalecimento é você que busca. Quando vem alguém machucado, quando vem alguém querendo mudança, o pastor vai lá, abraça, os líderes abraçam, curam, igual aquele que ficou no meio do caminho, o samaritano foi lá, ajudou. É assim. Mas depois, com certeza, depois que ele se curou, ele foi, teve que trabalhar, cuidou. E assim é a nossa vida também. Nós viemos para Jesus quebrados, nós viemos para Jesus machucados, sem esperança. O Senhor usa o pastor, usa seus líderes, usa a igreja, te cura, te auxilia, para que você vá e dê fruto, para que você dependa somente da oração, porque você vai estar trabalhando, porque você vai estar dando fruto. Em qual nível você está? Desde quando que você se entregou, começou a congregar em uma certa igreja? Será que você ainda está no nível ainda de receber o leitinho, receber ainda não deixou aquela ferida ser curada? E por isso que a firmeza espiritual, você se tornar um adulto espiritualmente falando, não vem. Então não seja igual aqueles que abandonaram, mas seja igual Pedro. Eu não quero, Senhor, sair da tua presença. Para quem nós iremos? Tu tens a palavra da vida eterna.